Boa tarde, meus queridos amigos. Bom dia, boa noite. Não sei que horário que você vai ver esse vídeo, mas eu sei que tu verás. Gente, estou aqui para mais um dia, como dizer, domingão, horário de almoço. Todo mundo fazendo o que gosta e eu, como sempre, fazendo o que amo, que é o meu trabalho na mecânica, que é muito top. Eu amo de verdade, de coração. E acaba que para mim é lazer. Porque como eu não tenho, como diz, eu não sou casado, então para mim eu envolver com trabalho ou com estudos, que é o que eu amo muito, para mim é um lazer muito grande. Mas enfim, não estou aqui para falar da minha vida, e sim a lei e os profetas versus a graça de Jesus Cristo. Há uma dúvida muito grande nisso. Mas, gente, de antemão, eu queria pedir um favor para todos vocês que me assistem. Eu queria pedir para vocês que vocês orassem por mim. Por quê, Guilherme? O que você está passando? Você está doente? Não, gente. É porque eu decidi dar a cara para bater. E o que significa isso? Eu decidi, como diz o outro, compartilhar conhecimentos evangélicos. E tem muita gente que não gosta da verdade, porque a verdade às vezes dói. E tem gente que eles preferem acreditar no que o pastor diz, ou que o padre diz, e eu respeito, sabe? É muito top você ter respeito pelos mais velhos, você respeitar o seu líder evangélico, porque toda autoridade é constituída por Deus. Até aí tá tudo top. Saul também foi constituído por Deus, porém Saul transgrediu. E o que aconteceu? O Senhor o negou, mas ele continuou sendo rei. Porém, o povo olhava, via Saul no trono. Deus olhava, via o trono vazio e Davi caminhando para o trono. Mas enfim, isso é uma outra história, só para vocês entenderem que não é porque o seu pastor foi constituído por Deus que ele continua nos caminhos de Deus. Que possa ser que ele está na sua igreja lá na frente, pregando arrependimento, mas ele mesmo é um adúltero. Ele está pregando contra 1001 pessoas, mas eles mesmos faz igual os escribas e fariseus. Ele não move nem com um dedo que ele prega. E você pode até ouvir, entre aspas, algumas coisas do que ele prega que são verdadeiras, mas tem outras que são sofisma. Ou seja, apenas uma forma de parafrasear e te iludir. Mas vamos para a palavra de Deus, porque eu não gosto de achismo. Vamos começar lá no finalzinho, lá em Apocalipse. Depois eu deixo na descrição do vídeo, onde você acha tudo que eu vou falar aqui. O vídeo vai ficar um pouco extenso, mas eu creio que o conhecimento vai ser tão grande que vai valer a pena. Se passar de 1 hora, eu tenho certeza que você vai me agradecer depois pelas palavras ditas aqui e tudo que você vai aprender. Assim, se Deus agraciar, né? Porque eu espero que todos vocês sejam mentes abertas. E no início, já logo, peça para Deus como mover o seu coração e amolecer ele, para que você venha compreender e aceitar a verdade, porque tem hora que a verdade dói e nós não gostamos de ouvi-la. Mas vamos lá para a palavra de Deus? Apocalipse, capítulo 22, verso 18 em diante. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que está escrita neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrita neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Chique, né? E é forte isso, né? Ou seja, eis que cedo vem. Olha, o Senhor já nos adverte, hein? Para nós vigiar. Eu até arrepio de ler essa parte aqui, porque é muito forte. E eu sei que ela logo, logo há de cumprir. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, se você não está em dias com Jesus, se apressa-te, porque eis que ele vem sem demora. O que diz aqui? Que nós não podemos dizer que a Bíblia não é válida, que ela não é a palavra de Deus, e nem dizer que nada do que está escrito aqui é nulo. Porém, a Bíblia ela conta histórias e existe muitas profecias. E tem histórias e mandamentos que foi para tempos passados, ou seja, foi para antes de Cristo. Tem antes de Cristo e pós-Cristo. Antes de Cristo, de Gênesis a Malaquias. Porém, tem muitas coisas que estão no Velho Testamento que ainda servem para os dias de hoje. Muitos conselhos, muitos bons, que vale a pena ler. Mas eu sempre, quando alguém me pergunta: Guilherme, por onde começar a ler a Bíblia? Comece do Novo Testamento, porque é o que vai mais te valer no presente momento. Por quê?
você precisa saber como entrar no céu. E para você entrar no céu, você só entra através de Jesus Cristo. Você não consegue entrar através de Maria, de João, de Pedro, do seu pastor, do padre, ou do seu cooperador, do seu ancião, ou de quem quer que seja, de qualquer instituição religiosa que você esteja. Porque eu não vou ser hipócrita e dizer que só a congregação vai ser salva, que só nós estamos certos, que isso é errado. E quem fala isso, você não precisa de discutir com ele, mas já tem no seu coração a certeza que aquele irmão que fala que só a igreja dele é a certa, ele já está errado, porque a congregação é uma placa de igreja, igreja católica é uma placa de igreja, assembleia é uma placa de igreja, e igreja é eu e você, e todos nós somos de Cristo, só que tem uns que são filhos de Deus, outros são servos de Deus, e é diferente. O filho, ele não precisa de autorização para entrar na casa, o servo tem que avisar que ele está chegando e pedir para abrir o portão para ele entrar. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Que quando você segue a Jesus Cristo e pratica a justiça, faz o que é certo, você é filho de Deus. Mas é quando você crê que Jesus Cristo existe, que Ele é Salvador, mas você não move uma palha para fazer o que é agradável aos olhos de Deus, você se torna um servo de Deus. Só que não se esqueça, o servo, no final da tarde, ele é despedido. E depois de um certo tempo, ele pode ser mandado embora. Já o filho, um filho nunca deixa de ser filho. Então, opte por ser filho de Deus, filho de Jesus Cristo. Apesar que é meio estranho a gente dizer isso, porque Jesus é filho de Deus, só que ao mesmo tempo ele é Deus. Mas não importa, sendo eu filho, irmão, amigo, eu quero estar próximo de Jesus. E eu quero pedir desculpa às vezes para algumas pessoas que eu postei no meu status alguma coisa, que eu fiquei irado com algumas coisas, porque muita gente comentou uns status que eu postei, e eles falando sobre a respeito dessa parte da graça e da lei, só que tem gente que ele é hipócrita. Todo mundo questionou falando que a lei existe, que nós devemos cumprir ela, né? Só que na palavra de Deus diz diferente. Vamos então, eu anotei alguns esboços aqui que eu vou ler no meu caderno e vou achando para vocês aqui, para ficar mais simples para nós e nós não perder tanto tempo, né? Ou seja, eu já deixei já meio marcado para ser mais rápido, só que de todo jeito o trem é intenso. Mas eu quero já deixar uma outra parte aqui para vocês entenderem o porquê que nós estamos às vezes questionando certo assunto. Olha o que a palavra de Deus diz em Timóteo. Timóteo capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Eita, mas eu não posso julgar meu irmão, eu não posso repreender, eu não posso, vamos dizer, redarguir, que é a mesma coisa de repreender ou aconselhar, que seja, você pode pesquisar o significado dela aí. Ou seja, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sei sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazer a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Forte, né? Gente, o que está dizendo aqui? Hoje em dia, tem uns líderes evangélicos, eu não vou citar o nome para que eu não os idolatre ou diga que quem é certo e quem é errado, mas tem muitos líderes evangélicos, pastores, que eu admiro, porque eles são os caros servos de Deus. Tem muito ancião da minha igreja, cooperador, que também eu admiro. Porém, também tem uns irmãos da minha igreja que eles não são dignos de ser chamados irmãos do ministério. Na Assembleia também tem. Na Católica também tem. Porém, nós não podemos ser hipócritas e generalizar e dizer que todos estão errados, que não estão. Porque assim como no mundo tem pessoas boas e pessoas ruins, nas instituições religiosas também, instituições religiosas, né? Ou seja, também tem o certo e tem errado. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Porém, para mim, a verdadeira religião é o que diz em Tiago, que a verdadeira religião para com Deus